Olá, amigos! Quando eu era garoto, na minha vida de estudante, eu tinha uma dificuldade no que tange aos estudos. Eu me questionava por que eu estava aprendendo o que eu estava aprendendo. Como me seria útil aquilo que eu aprendia sob a prova dos 9? Por que era importante saber os fatos históricos ocorridos no passado? Por que era importante para mim saber exatamente como acentuar as palavras? O fato de eu não conhecer a razão de estudar aquelas coisas tornava-se muito difícil para mim estudar. Tenho percebido que não somente para mim, mas para muitos garotos que eu conheço hoje, eu percebo que eles têm a mesma dificuldade. O fato de desconhecerem a aplicação prática daquilo que estão estudando dificulta a performance, o desempenho deles no contexto da sua escola. Eu creio que esse mesmo sentimento acaba aparecendo também para nós na vida cristã. Quando nós não sabemos quais eram as expectativas de Deus ao nos chamar, quando nós não reconhecemos, entendemos por que foi que Deus nos alcançou, eu creio que torna-se difícil a compreensão do que nós estamos fazendo e o que devemos fazer com nossas vidas. Por isso, algumas vezes nas Escrituras, como por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, há uma oração do apóstolo Paulo para que abrisse os olhos do entendimento, e uma dessas coisas era para que pudesse entender a razão qual fomos chamados. Por que nós fomos alcançados? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, ele descreve que o propósito que Deus tinha com ele quando ele foi alcançado é o propósito que ele tem na vida hoje. E eu diria que essa experiência do apóstolo, de reconhecer que Deus tinha um propósito e que esse propósito deveria ser o seu próprio, também deve ser parte da nossa vida. Conhecer o propósito que Deus tem para nós e contribuir, colaborar, participar com Deus nesse projeto. Paulo reconhece que ele não era perfeito, que ele não havia alcançado a perfeição. Mas mais adiante ele diz, todos nós que somos perfeitos, ou seja, é possível ser perfeito sem ser perfeito. A ideia aqui é possível ser perfeito, uma pessoa madura, sem ser perfeito no sentido de alguém isento de erros e pecados. Todos nós pecamos. Quando alguém diz que não peca mais, conforme o apóstolo João nos diz, esse alguém está mentindo e está dizendo ou fazendo de Deus um ser mentiroso. Deus sabe que nós falhamos. Deus sabe que nós pecamos. Deus é bondoso e misericordioso conosco. E Ele nos afirma que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas ainda que Deus esteja pronto para perdoar os nossos pecados, isso não significa que o propósito dele é que nós continuemos a vida assim, sempre pecando nos mesmos pecados, sempre esperando que Ele nos perdoe. Na verdade, o apóstolo Paulo ele entende que Deus tem um projeto, um propósito para a sua vida. E ele sabe que está num processo contínuo de aperfeiçoamento. Os verdadeiros filhos de Deus ainda não chegaram no ponto final que Deus planejou que eles chegassem com suas vidas, mas também os verdadeiros filhos de Deus, eles estão caminhando continuamente nesse processo de aperfeiçoamento, isto é, nossa vida cada dia mais
sendo assemelhada ao coração do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa conduta seja de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha bem consciência de que um dia ele iria prestar contas a Deus do que ele estava fazendo com a sua vida. Ele chega a dizer: eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele tinha consciência disso. E depois de passar pelo tribunal de Cristo, que seria uma espécie de uma avaliação e de um julgamento do que o povo de Deus, o Filho de Deus, os filhos de Deus fizeram com a vida que Deus lhes concedeu, com a responsabilidade que Deus lhes deu, ele também reconhecia que seria retribuído conforme a sua fidelidade. Ao escrever aos Filipenses, o apóstolo diz que ele quer alcançar o objetivo, o propósito para o qual ele foi alcançado. E ele diz: é o prêmio que vem do Senhor Jesus Cristo. A palavra ali, prêmio, ela quer dizer uma coroação. É como se fosse a coroa de louros que era colocada na cabeça. Como um atleta que temos visto tantos nos últimos dias serem premiados por causa da sua performance, nós também podemos esperar o dia em que nós vamos prestar contas diante do justo juiz e poderemos ser reconhecidos pelo crescimento, pelo alcance com as nossas vidas daquilo que Deus planejou para nós, isto é, uma vida em conformidade com os padrões do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a conduzir sua vida sempre prosseguindo, sempre buscando dar um próximo passo, uma nova transformação, um pecado vencido, um temor superado por causa da graça, do amor e da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.